Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui hoje com o tema Os êxitos de nossa vida. Êxito na vida, êxito na profissão. O nosso primeiro êxito de nossa vida foi o nascimento. Quando tivemos que vir ao mundo através das nossas próprias forças, sem intervenções externas. Nascemos e tivemos que nos colocar no mundo ainda tão pequeninos, com força para sair daquele lugar, daquele ventre materno. Ao mesmo tempo em que nossa mãe fazia força para nos colocar para fora daquele lugar tão aconchegante, gostoso e quentinho, nós também sabíamos que nós precisaríamos naquele momento sair do ventre materno, porque senão nós morreríamos lá dentro. Então essa saída deste lugar primário, que é a origem da vida, nasce ali. Então a saída deste lugar é o nosso primeiro êxito, é o nosso nascimento. Esse êxito também é da mãe, porque enfim a mãe passa por tantas dores, até correndo riscos de vida, mas ela se submete a dar essa vida àquela criança que agora está ali. O que essa experiência de êxito em nosso nascimento tem a ver com os nossos sucessos posteriores, do trabalho e da profissão? Será que esse êxito depende mesmo desse nosso primeiro êxito do nascimento? Vamos ver então o que nós podemos dizer sobre isso. Quando uma criança chega ao mundo, ela chega totalmente vulnerável. Então ela encontra uma mãe que lhe deu a vida e ela necessita tomar essa mãe. Essa criança precisa ir em direção ao movimento, em direção à mãe, ter um movimento em direção à mãe. Ela precisa fazer um movimento de querer sugar aquele seio para que ela possa se nutrir e viver, porque agora ela se encontra fora do ventre materno, onde tudo chegava facilmente para ela, mas agora ela vai ter que sugar, ela vai ter que ir em busca do alimento, em busca da vida em si. Esses primeiros passos que a criança faz são passos decisivos para tomar essa mãe como fonte de vida e de tudo aquilo que flui dela para nós. O leite que ela passa, o sangue todo que foi perpassado ao longo dos 9 meses de gestação. Então, essa criança foi tomando a vida como um todo na medida em que ela chegou no ventre da mãe. Quando ela sai do ventre materno, ela precisa tornar esse movimento ativo. Ela precisa sugar para que o leite flua. Nós precisamos, enquanto bebês, quando fomos bebês, ir em direção a essa mãe. Precisamos nos alegrar com ela, porque ela nos presenteia com o alimento e com a vida. Através da mãe, ficamos plenos, satisfeitos, seguros, amados. Mais tarde,
na vida se revela quem conseguiu tomar plenamente a sua mãe. Aí entra o êxito na vida e na profissão. Do mesmo modo que uma criança sentiu lá embaixo, no ventre materno, assim que nasceu, esse vínculo com a mãe, ela vai perceber ao longo de toda a vida. Será que esse vínculo foi um vínculo bom, onde a criança se sentiu segura, amada, respeitada, valorizada? Enfim, tudo que uma criança espera de sua mãe. A proteção, enfim, tudo. Nós que estamos aqui sabemos, já fomos crianças. E nós sabemos também que a vida é cheia de diferenças. Existem as alegrias, existem as tristezas, existem as facilidades, mas também existem as dificuldades. E essas dificuldades são inerentes ao desenvolvimento humano. Por quê? Porque através da dificuldade é que nós vamos construindo um caminho de força. Então o bebê já começa a construir esse caminho de força à medida que ele vai sugar com toda a força, com toda a vontade, o bico do seio da mãe para que o leite saia. Este movimento simbólico que eu estou construindo com vocês agora, que é o primeiro movimento de êxito do bebê, ele funciona da mesma forma na vida quando nós vamos para o nosso trabalho, quando nós vamos para o nosso relacionamento amoroso, quando nós vamos para as nossas relações interpessoais com amigos, sejam amigos afetivos, sejam amigos do trabalho, colegas de trabalho, enfim, todo esse movimento, toda essa forma como foi feita, essa vinculação entre a criança que nasce e a mãe, ela é decisiva para que na fase adulta o sucesso, o dinheiro, a abundância da vida possa chegar em, vamos dizer, em coisas materiais e também nas coisas espirituais e também nos vínculos afetivos amorosos. Tudo está relacionado. Então, qual é o direcionamento ou qual é a ideia que nós possamos construir neste momento? À medida que uma pessoa, que alguém, que uma criança toma a sua mãe, e se não tomou ainda totalmente, porque ainda tem algumas queixas sobre o tanto que faltou, como todo mundo, para todos nós faltou alguma coisa. É impossível os pais darem tudo do ideal que aquela criança sonhou. A vida é realidade. A vida não é fantasia e sonhos e infantilidade. Então nós precisamos, na fase adulta, amadurecer, tomar essa mãe, tomar essa vida, para que o trabalho, para que o sucesso, para que o êxito na profissão chegue e chegue em abundância para nós. O universo, ele trabalha por ressonância. O que nós ressoamos internamente, quando eu falo isso, eu quero dizer, o que nós pensamos negativamente, o que nós sentimos negativamente, o que nós cobramos internamente dos nossos pais, que deram pouco, que não deram nada, que judiaram, que bateram, enfim, eu não estou justificando nada aqui e nem defendendo. Não há certo e errado, existem as responsabilidades que são de cada um. E frente a essas responsabilidades e frente às mudanças de atitudes que nós possamos desenvolver em nossa vida, o sucesso chegará.
Aquele que tem reservas em relação à sua mãe, as tem também em relação à vida e à felicidade. E assim também ao sucesso, ao dinheiro, à abundância que possa chegar. Se você se afasta de sua mãe como consequência de reservas, de sua rejeição, assim a vida e o sucesso também se afastam de você. Então, onde começa o nosso sucesso? Começa com a nossa mãe. Como o sucesso chega até nós? Como ele pode vir? Quando a nossa mãe pode vir até nós e quando nós a honramos como tal. O movimento em direção à mãe é essencial para o sucesso e o êxito em toda a vida, em qualquer área da vida, afetiva, amorosa, profissional, dos relacionamentos. Precisamos refletir sobre as consequências de um movimento, como nós falamos no vídeo anterior, o movimento de amor interrompido. Quando uma criança espera demais de sua mãe, ela se põe num lugar de vítima na fase adulta, sempre reclamando, clamar por algo que não foi feito no passado. E vai perdendo o presente, e vai perdendo o hoje, e vai perdendo a experiência no aqui e agora, e vai perdendo a possibilidade de ressignificar a história vivida com aquela mãe, com aquele pai, com aquela família, com aquele destino que a família teve. Como nós podemos ver isso em detalhes? Por exemplo, quando aquela criança que não foi em direção à mãe cobrando, ela se torna um adulto e vai buscar um parceiro. Muitas pessoas, vocês já podem ter ouvido histórias, que quando vão se relacionar, sentem uma não atração pelo corpo do outro e foge, e dá um passo atrás, e tem medo de se relacionar afetivamente. Esse é um exemplo de algo que está lá no inconsciente da pessoa, lembrando-se do trauma de separação precoce. Quando nós achamos que os nossos pais devem algo para nós, nós entendemos isso e sentimos como um trauma, uma separação muito inicial. Quando nós guardamos internamente esse sentimento da perda, da falta, do carinho, do amor, ao invés de na fase adulta nós nos dirigirmos àquela pessoa que nos atrai, ao nosso parceiro, nós ficamos esperando que a pessoa venha em nossa direção. Ficamos parados, como que congelados, da mesma forma que a criança ficou congelada frente àquela dificuldade que a mãe teve em não estar presente num determinado momento, e não estar presente porque foi trabalhar, ou porque estava cansada, ou porque estava tomando conta de um outro irmão. Então, a criança rejeitou de uma forma ou de outra a mãe, porque ela se sentiu rejeitada. Então, o movimento no adulto vai ter que seguir um outro caminho. É lógico que é compreensível toda essa dor que a criança, o jovem, o adulto sentiu e guardou tantas dores e sofrimentos em relação à infância e toda a sua vida. Mas, quando chegamos a um processo de autoconhecimento, por isso é tão importante nós buscarmos um processo de autoconhecimento, que um profissional possa nos ajudar, nós conseguimos dar um passo além
um passo a mais, um passo para o mais. E aí nós vamos dar o passo para o mais para essa mãe que supostamente nós negamos, nós nos separamos, nós rompemos os nossos laços. Porque a vida, ela vai trazer do mesmo que nós damos. Se nós damos uma vibração negativa, dizendo: o que você me deu ainda foi pouco, mãe, a vida não trará em abundância. É um trauma, sim, é um trauma que se resolve quando nós decidimos dar um passo além em direção à nossa mãe, deixando com ela o que é dela. Isso não quer dizer que ela não tenha falhado. Sim, ela falhou, porque ela é uma mulher comum como todas as outras. E nós que temos filhos sabemos que nós também falhamos. Então nós vamos olhar por um outro prisma e dar um passo em direção a essa mãe. Se ela for viva, dê um passo em direção e vai vê-la e vai conversar. E olhando nos olhos dela, veja o tanto que ela deu para você, seja mulher, seja homem, né? Sem cobranças. Quando nós dizemos: sim, mãe, você deu o que foi possível para mim. Então, a vida também olha para nós com olhos bons e favoráveis e diz: sim, então eu vou dar a você também a abundância que você quer. Seja na vida profissional, seja mais dinheiro, seja na área afetiva, um amor, um companheiro. Então, meus amigos, vamos primeiramente olhar para dentro de nós e vamos ver quanto nós podemos mudar nesse movimento em direção à mãe. Se é que o êxito na vida e na profissão, de alguma forma, é importante para todos nós. Eu acredito que seja, não é? O dinheiro é uma energia também. E essa energia é uma energia de sucesso, que vem quando nós temos sucesso na relação com a nossa mãe. E por que eu descrevi isso tão detalhadamente? Um movimento interrompido precocemente em direção à mãe se comprova na nossa vida como um obstáculo decisivo para o sucesso em nosso trabalho, em nossa profissão, em nossa empresa, nas nossas relações. Então, trata-se de dirigir ao sucesso ao invés de esperar que ele venha até nós. Por exemplo, quando esperamos por um salário sem antes entregar o rendimento correspondente, quando nos escondemos atrás de outros, ao invés de nós mesmos fazermos o nosso trabalho, e nos afastamos ao invés de nos dirigirmos a alguém e ao trabalho com alegria. Então eu deixo a frase final, que ela é de Bert Hellinger, e ele diz: todo sucesso tem a face da mãe. Então fica aqui, como prometido, essa reflexão sobre o êxito na vida, a abundância, o dinheiro, a prosperidade e a nossa mãe. Olhe para sua mãe, respeite, honre e agradeça, mas tem que ser um agradecimento de alma. Não adianta simplesmente falar, verbalizar. Há que se sentir no coração. Essa mulher comum que é minha mãe, com todas as dificuldades dela, ela fez o melhor possível. E só por isso, e tudo isso, eu a honro. Diga sim para sua mãe e veja a abundância e a alegria chegarem na sua vida.
Muito obrigada. Até o próximo episódio.